Quando você vai lá, a pessoa de ver, porque a reunião toda, com medo de perder, com medo de perder. Pedimos a todos a retornar aos seus lugares e aos seus assentos para que possamos prosseguir com as atividades dessa tarde. Não precisa entender isso, não se explica. Pedimos a todos que estão aí fora, Só admirar. Só admirar, né? Tá bom. lembramos que mantenham seus celulares desligados ou em modo silencioso, a fim de melhor aproveitarmos a explanação. Lembramos ainda que no final deste bloco, as perguntas serão recolhidas. Durante o bloco, quem tiver perguntas, já vamos recolher as perguntas. Para o final, fazermos aqui uma rodada de respostas, perguntas e respostas. Todas por escrito. Pedimos a todos que estiverem aí próximos para retornarem aos seus assentos. Vai num selfie. Apresentação da palestrante de agora. Marcelo Colossi é natural de Aracaju, Sergipe, tem 46 anos e atua na área da medicina chinesa. Estudante trabalha com magnetismo há 14 anos. Exerce uma faculdade de sonambúlica durante 6 anos, formando dupla com Adilson Mota, ao lado do qual ministrou cursos de formação de magnetizadores durante 9 anos. Coordenou o tratamento magnético infantil do Instituto Espírita Paulo de Tarso, durante uma década, trabalhando com crianças autistas. Atualmente reside na cidade do Rio de Janeiro, onde aplica cursos de reciclagem na área de magnetismo. Está como coordenadora geral do magnetismo no curso, no grupo Espírita Regeneração daquela cidade. E assim, convidamos nossa palestrante Marcela Colossi para apresentar o tema Fenômeno de Emancipação da Alma, Sonambulismo. Com vocês, Marcela Colossi. Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo boa tarde caloroso. Bom, agora eu quero conversar com o nosso cerimonialista, porque quem me conhece sabe que eu não sou muito boa com o horário, né? Já começaram, né, Jacob? Sim. Jacob só teve que me tirar do palco no M lá de Real da Ajuda. Placas. Ah, que bom. Só que aí eu vou fazer uma queixa formal, vai estar sendo gravado, que ele comeu 16 minutos da minha 17 agora da minha apresentação. E ele tem que eu me vir nos 30. Literalmente. Vamos lá. Vou até deixar meu celular aqui, mas aí você me dá um toque, né? Pode ficar tranquilo. Bom, pessoal. Cerimonialista improvisado. Sei que, não vou dizer todo mundo, porque Jacó e Medeiros me conhecem, mas basicamente ninguém ouviu falar de mim. Sobre esse assunto, sonambulismo e magnetismo, eu sei um pouquinho que eu sei, eu quero passar para vocês. Então eu tenho experiência tanto de um lado como de outro, tanto como magnetizadora como sonâmbula. Tá? Trabalhei com Adilson Mota na dupla sonâmbulo, magnetizador, sonâmbula, durante 6 anos seguidos. E aí eu fui embora para o Rio ano passado e não pedi divórcio não, tá, gente? Dele. Mas era o momento da nossa dupla findar. E a gente sabe que sim, porque o trabalho dele prosseguiu por outros caminhos e o meu também. E a gente sai multiplicando o que a gente aprendeu hoje, a gente sai multiplicando. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Plantar as sementes. Essas sementes, gente, eu gostaria que vocês recebessem essas sementes que eu vou deixar na mão de cada um de vocês aqui. Porque já pode falar tanto de magnetismo durante mais de 40 anos, né, Jacó? É pouca coisa, né?
boa parte do pessoal não tinha nem nascido ainda, mas e o sonambulismo, a Dilson tem falado nos últimos anos com bastante ênfase. Ele deu só um stand-by aí, ele está em modo avião por enquanto, mas está recuperando as forças, ganhando mais experiência, como sempre, continua dedicado, estudando, se abastecendo, para quando ele voltar turbinado, voltar melhor do que já era, para continuar a seminar o assunto, falar mais sobre o assunto sonambulismo. Até porque o sonambulismo é uma faculdade que está dentro dos fenômenos de emancipação da alma, que, se vocês conhecem o tal de Kardec, pois é, aquele rapazinho, ele deixou escrito um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos. Aquele livro lá que quando foi editado, deu início à doutrina espírita. Eu falo assim, tom jocoso, gente, não é para menosprezar ninguém, porque nessas andanças, batendo papo com as pessoas, né, nos encontros magnetizadores, e nos seminários, e as amizades que a gente faz, infelizmente, muitas pessoas nem sabem que Kardec falou sobre os fenômenos de emancipação da alma. E muitas pessoas passam por processos semelhantes, têm faculdades como o sonambulismo, têm facilidade os fenômenos de emancipação da alma para ela, não é um fenômeno natural, acontece e ela não tem a mínima ideia do que acontece com ela. E é uma temeridade quando a gente encontra pessoas que às vezes assistem um seminário sobre o assunto ou chegam à nossa casa espírita para se tratar, às vezes com um diagnóstico de obsessão ou um diagnóstico clínico psiquiátrico, e quando a gente começa a conversar ou começa a tratar com magnetismo, simplesmente a pessoa tem uma faculdade dessa, tem uma capacidade de emancipar e não tem a mínima ideia o que é isso e muito menos como lidar com isso. Então, essa semente de hoje, dessa primeira parte, dessa explanação aqui dessa tarde, é para que vocês se reconheçam dentro de alguns aspectos, conheçam que aspectos são esses, para inclusive ajudar outras pessoas que vocês conheçam, que vocês encontrem por aí, certo? É um tema vasto, ele é antigo, mas a gente tem começado a falar mais dele ultimamente. Mesmo o magnetismo ter sido ascendido, né? Nesse momento que a gente está vivendo por Jacob que veio reacendendo o assunto há 40 anos. O sonambulismo ele tem sido reacendido um pouco bem mais recente, mas ele faz parte desse contexto do magnetismo. Inclusive nós, se a gente parar para ver, analisar direito, a gente tem sonâmbulos ou como trabalhadores, ou sonâmbulos que são assistidos pelas nossas casas, e que muitas vezes essa faculdade para eles é um transtorno, sendo que pode ser conhecida, administrada, pode estar a serviço do bem. Isso que é mais importante, tá? Então vamos lá. Aí eu queria só ler esse trecho. No Livro dos Espíritos, eu falei que Kardec escreveu um capítulo. É o capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos. Tá? Se intitula Da Emancipação da Alma. Lá ele vai falar de vários fenômenos, como ele intitula, fenômenos de emancipação da alma. Ele fala do sonambulismo natural, artificial, ou provocado. Ele vai falar do êxtase, da dupla vista, da catalepsia, da letargia. Então, hoje a gente vai dar uma ênfase ao sonambulismo, certo? Mas não deixem de ler os outros, até porque a dupla vista, por ser um recurso anímico, a gente pode usar ele como magnetizador no nosso trabalho, tá? Do passe terapêutico, do passe magnético de forma terapêutica, que está na ordem também. A dupla vista é da mesma ordem do tato magnético. Então, são recursos que a gente lê lá e passa batido e a gente tem e se desenvolve. Gente, bota uma coisa na cabeça. Tudo que é anímico pertence, eu vou explorar melhor sobre isso na frente, pertence a vocês, sua alma, ser reencarnado. Tudo que é seu pode ser desenvolvido, porque você não depende de um intermediário, não é mediúnico. Mas eu vejo a distância, eu estou aqui, me desdobro
e vou não sei aonde. Isso é minha mediunidade de desdobramento, mediunidade de evidência. E às vezes não é mediúnico, é anímico. E se é anímico, a gente desenvolve. Ah, Marcelo, como é que vai desenvolver dupla vista? Sim, desenvolve. Até porque a dupla vista não precisa entrar necessariamente num estado de transe. Eu só preciso emancipar. E nós, como espíritos na carne, encarnados, nós aproveitamos todas as possibilidades para emancipar. Tá? Então, a dupla vista, ela é uma capacidade sensorial do perispírito. Então, se eu uso essa capacidade, eu consigo treiná-la para apurá-la. Ah, eu não tenho. Tenho. É só treinar. Eu estou falando isso rápido, porque na verdade esse é um assunto que a gente podia falar aqui no seminário praticamente todo. Mas é só para deixar esse gancho, que eu ouço muitos magnetizadores falando, eu não tenho condições, dupla vista é mediunidade. Não é, tá? Mesmo jeito que a gente desenvolve o campo magnético, a gente pode desenvolver a dupla vista. É só a gente conhecer que é a dupla vista, a gente tem material suficiente, tá? Começando por Kardec, partindo para os magnetizadores, tem os livros de Jacó, tem os seminários ao vivo ou seminários gravados. Então, assim, a gente tem muito, hoje nós temos muito material para estudar magnetismo e tudo que advém dele, tá? Então, só para a gente começar falando de Kardec. Eu não sei se eu vou conseguir, né, no ângulo que me colocaram, mas vou fazer um esforço sobre-humano. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase, a dupla vista, são efeitos vários ou de modalidades diversas de uma mesma causa, ou seja, processo de emancipação da alma. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza, ou seja, não tem nada de sobrenatural nisso. Como é que é? Daí a razão, porque tal a razão, porque hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade. E neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram positivos por sobrenaturais. Então, desde que o mundo é mundo, a gente emancipa. Só que tem aqueles indivíduos que têm isso de uma maneira mais ostensiva. Então, são aquelas pessoas que entram em crise sonambúlica, mesmo sem necessariamente serem estimuladas magneticamente por alguém. Sonambulismo natural, aquelas que dormem e levantam e fazem as coisas e depois não lembram. Tá? Aquelas que absorvem os fluidos. Tem pessoas que podem absorver o fluido de uma plateia dessa e entrar em sonambulismo. Usam o magnetismo da gente, a nossa revelia. E aí são o quê? São pessoas obsediadas, são pessoas com problemas psíquicos. Então, na história da humanidade, essas faculdades, algumas vezes foram enaltecidas, eram pessoas de destaque social, viravam gurus, viravam pessoas especiais, e outras vezes eram rechaçadas, eram punidas, eram trancadas, escondidas. Então, não é novo. Do mesmo jeito que a mediunidade também não é novo. Tá? Não são fenômenos atuais, nem recentes na nossa história como seres humanos. E aí, Kardec, ele defende bastante nesse capítulo o sonambulismo. Até porque Kardec, quando ele codifica, ele começa a escrever o livro dos Espíritos, né, começa a questionar os Espíritos e codificar a doutrina, ele já era magnetizador há 35 anos. 35, né, Jacó? 35. Ele já era há 35 anos. Então, o sonambulismo dos magnetizadores clássicos, contando de Mesmer para cá, quer dizer, como eu falei na história da humanidade, tem casos, mas de Mesmer para cá, todos eles acabaram, então, em algum momento com o sonâmbulo, tá? Sendo que não se tinha um título, um rótulo para esse fenômeno, não se tinha uma denominação para esse fenômeno, e a gente vai entender a partir de quem ele começou a falar de sonambulismo. Mas isso todos eles, todos os magnetizadores antigos experimentaram, viram esse fenômeno acontecer, e que não era, pelo menos no início, não era provocado com essa intenção, tá? Então, Kardec, quando ele vai escrever o Livro dos Espíritos, ele já conhecia o assunto. Então, ele aproveita aquele contato com os Espíritos e tenta esmiuçar um pouco mais sobre aquela faculdade.
quando vocês lerem esse capítulo 8º, a segunda parte do Livro dos Espíritos, vocês vão ver que de todos os fenômenos de emancipação da alma, o que ele dá mais ênfase nas perguntas é o sonambulismo. E aí, para ele, a importância do sonambulismo é essa. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. E aqui eu queria fazer um parênteses. Psique, do grego, quer dizer alma. E psicologia deveria ser o estudo da alma. A gente sabe que a psicologia hoje está bem longe disso, né? Então, para Kardec, e eu quando eu leio Kardec, eu fico pensando, meu Deus, ele tinha uma força, quando ele acreditava em uma coisa, ele não é que ele quisesse convencer a gente, mas ele escreve com uma convicção que a gente também acaba se sentindo convicto, só que a gente não tem o material, né, intelectual e a prática que ele tinha, mas pensar que ele via nesse fenômeno mais do que um fenômeno psicológico, mas uma luz projetada pela psicologia, isso é muito forte. E a gente não se dá conta disso. Nós, que eu digo, nós espíritas. E é aí que se pode estudar a alma, porque é onde ela se mostra a descoberto. Eu queria... Bom, como sonâmbula, sempre que eu estudo sonambulismo, principalmente quando eu falo de sonambulismo, eu tenho duas maneiras de ver essa faculdade. Como magnetizadora, os cuidados que o magnetizador tem que ter com o seu sonâmbulo com quem ele vai trabalhar, e como sonâmbula, todos os medos, os receios, as inseguranças que a gente tem, principalmente quando isso começa a aflorar. Porque em muitos de nós, ele às vezes fica em estado latente, de repente ele eclode, vem, e a gente não sabe muito bem como lidar com isso. Em alguns ele vem na infância, na adolescência, depois ele fica nesse estado de latência e mais lá na frente ele aparece. Então, é muito importante que a gente entenda que quando eu dou com o sono, quando eu estou, mesmo que sem a intenção de provocar o sonambulismo, eu estou com o indivíduo, aplicando o magnetismo, eu estou desenvolvendo um trabalho dentro do espiritismo, dentro da minha casa espírita, e lidou com aquele fenômeno acontecendo, aquele indivíduo entrando no trânsito sonambúlico, eu tenho que tomar muito, não ter medo de lidar com ele, mas ter zelo, porque eu realmente estou com a minha, eu sonâmbulo, estou ali expondo a minha alma para você, tá? Não sei em que nível, não sei até onde, isso vai depender de vários fatores, vai depender da relação magnética entre os dois, vai depender do tipo de faculdade que a pessoa tenha, se ela é muito ostensiva, se ela ainda está saindo daquele estado de latência. Tem muitos fatores aí que estão envolvidos. Mas que a gente tenha muito cuidado, tá? Nem tenha medo de lidar com a alma desse indivíduo que vai se expor para você ali em algum nível e nem explore o psiquismo, a alma desse ser. Tá? Tenhamos cuidado, zelo. Bom, eu gosto muito da palavra bom senso. Acho que bom senso para trabalhar com tudo. Tá? E quando a gente lidar com magnetismo e com sonambulismo, acho que o bom senso tem que vir como uma das estruturas básicas do nosso trabalho. Claro, sem falar do estudo e outros fatores que Jacó já fala há tanto tempo, já convida a gente há tanto tempo. E aí o Kardec, ele vai falar, eu estou falando só de Kardec por enquanto, mas eu vou falar daqueles que vieram antes de Kardec. Porque como estamos falando para espíritas, e eu nem sei se todo mundo é magnetizador, e muito menos se conhece o sonambulismo. Então estou trazendo uma base que é comum para todos nós, para depois falar dos magnetizadores, tá? Eu estou invertendo a ordem cronológica um pouquinho só para poder atender aquele assunto que é comum a todos. E aí a gente tem o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético, ou artificial, ou provocado. Qualquer uma dessas expressões são válidas. O magnético é a mais adequada porque passa melhor o que ele realmente é. Ou seja, você coloca a pessoa em transe, vou usar essa expressão transe, depois eu vou explicando por quê. Em transe sonambúlico,
Você provoca aquele fenômeno de emancipação da alma através do seu fluido vital, através do seu magnetismo, tá? E o natural é aquele que parece essa figurinha aqui da pessoa levantando da cama, e não sei se dá para vocês verem daí, mas ele está de olho aberto, tá? Então, o sonâmbulo natural, ele faz as coisas como se ele estivesse em estado de vigília. E ele conversa, ele anda, ele faz, acontece, ele se briga e faz outras coisas mais esdrúxulas que a gente pode até achar que é absurdo, mas faz, tá? Ele pode sair de casa, pode comer, pode digitar, escrever os trabalhos, pode fazer sexo, ele pode fazer um monte de coisa. E volta, dorme, continua dormindo. E no dia seguinte não lembra de absolutamente nada. Tá? Isso é um processo de emancipação da alma, vamos dizer assim, imperfeito, incompleto. Porque ele está movido por preocupações da própria vida e ele não emancipou completamente. E eu vou explicar já o que é emancipação na prática. Ele não emancipou completamente, então ele leva o corpo físico junto, vamos dizer assim. Tá? Às vezes ele não sai, ele senta na cama e fica falando e conversando e debatendo assuntos. Lá em casa, eu, meu pai, meu irmão e minha mãe. Só minha mãe não era sonâmbula. E eu e meu irmão, desde criança, a gente criou um mecanismo, porque a gente não sabia sobre o sonambulismo, mas a gente entendia que aquilo era nosso e que era natural. Então, quando um sentasse, a gente dormia com as caminhas juntas assim à noite, durante o dia separado, a gente juntava porque com medo de cair da cama. Na minha época, a gente tinha aquelas caminhas de meia grade, tá, gente? Quem era da minha época vai entender o que eu estou falando. Aí você tira a gradezinha, a pessoa com medo de cair, então a gente juntava. E às vezes a gente acordava assustado com outro, sentado, debatendo, gritando ou se movimentando de maneira estranha. A gente já criou um mecanismo de voltar a acalmar o outro e voltar para dormir. E aquele voltava a dormir. E nós dois éramos sonâmbulos. No dia seguinte a gente não lembrava de absolutamente nada. Então isso é o sonambulismo natural. Tá? Então, no sonambulismo a gente tem o uso das nossas faculdades anímicas. O que são essas faculdades anímicas? Então, o sonâmbulo ele pode ver a distância, ele pode ver encarnados e desencarnados, ele pode voltar no passado, ele pode ir para outros planos, tá? Não só no plano material, ele pode ir para outros planos. Então, todas essas possibilidades dessa faculdade anímica, ela vem das capacidades sensoriais do perispírito. E aí eu queria falar com vocês do que é emancipação. Para a gente, e é uma tecla que eu tenho batido ultimamente. Ultimamente, que eu digo, já tem uns 8 anos. Quão importante é para a gente conhecer com mais profundidade o perispírito. Principalmente como magnetizadores espíritas. Porque a gente conhecendo, para você ajudar alguém com o seu magnetismo, usar o passe como uma terapêutica, o passe magnético como uma terapêutica, se você conhece a anatomofisiologia, a dinâmica de funcionamento do perispírito, você tem condições de abarcar o conjunto muito maior daquele ser que você vai estar tratando. Hoje, eu vejo que as pessoas dão muito valor a esmiuçar de as pessoas que trabalham com magnetismo, magnetizadores que estudam, que pesquisam e que querem avançar no trabalho, eles têm investido muito em conhecer a anatomofisiologia do corpo humano. Mas para a gente avançar de verdade, a gente tem que investir mais no conhecimento do perispírito. E aí, conhecer o perispírito para também entender essas possibilidades, entender melhor a dupla vista, que é uma capacidade sensorial do perispírito, entender melhor como acontecem esses fenômenos de emancipação da alma, como é que eu vou esmiuçar um fenômeno de emancipação da alma. Muitas nomenclaturas, o Japão também já faz isso há algum tempo, a gente acaba pegando emprestado de filosofias orientais. Então, falar dos nadis, falar dos centros de força, ou chakras, a gente vai trazendo, vai emprestando a nomenclatura, porque entende que quando eles falavam de circulação de energia, de canais, de nadis, isso tudo tem a ver com o nosso contexto de perispírito. Só que a gente dá outros nomes, tá? Mas a gente precisa, nós espíritas, precisamos avançar no conhecimento do perispírito. Precisamos entender que porção é essa de que somos formados. Porque a gente vai passar um período da nossa história como ser, como criatura divina, sem corpo, mas sem perispírito não.
Então a gente precisa avançar no conhecimento. Eu estou fazendo um convite e, na verdade, estou fazendo um apelo para a gente investir mais. A gente partir do que a gente tem de literatura, de conhecimento e avançar, usando inclusive o sonambulismo como um recurso de estudo. Mas isso eu vou falar amanhã, tá? Então, usar a dupla vista, porque a dupla vista não necessariamente precisa estar no trânsito. Então, emancipar a alma a gente fala, usa muito a nomenclatura de corpos, né? A gente tem formado por vários corpos, ou por várias nuances. Enfim, você dá o nome que você quiser. Eu só não gosto da expressão camadas, tá? Nosso perispírito é formado de diversas instâncias, de diversos corpos. Mas como esses corpos se relacionam? Eu só posso dizer que quando a gente emancipa, a gente tem uma expansão do nosso perispírito. E a nossa alma, que é o nosso princípio inteligente, tá? Porque Kardec fala no que é o espiritismo, que a alma seria o nosso princípio inteligente. Então a alma seria um ser simples, o espírito seria a alma com o perispírito, seria um ser duplo, e o homem seria um ser triplo. Ele fala isso no que é o espiritismo, que foi escrito depois do livro dos Espíritos. Tá? Então a gente me perdi, falei para Jacó, me apaixonei, não posso olhar para o senhor. É muito impactante. O perispírito dele, então, tem um espaço que ele é esse que é o perispírito dele. Tá? Mas a gente precisa, a gente fala de alma, mas a alma não está perdida ali, ela está ligada àquele perispírito. E quando esse perispírito expande, quando eu emancipo, né, ou seja, os laços do meu corpo, eles ficam, meu corpo impressiona menos a minha alma e eu consigo expandir o meu perispírito e a minha alma consegue ir mais longe. Mas eu preciso conhecer por que o meu perispírito expande, o que leva ele a expandir, que mecanismos são esses. Eu me divido em corpos, eu me estico como um grande elástico, tá? Então são perguntas que eu particularmente tenho e quanto mais eu estudo, mais eu tenho questões. E eu estou sugerindo que a gente forme grupos e que a gente vá adiante nesse assunto, inclusive para a gente entender essas faculdades. Mas entendendo que tudo isso é anímico. Ânima, vem de alma, e é um radical latino, que quer dizer alma. Então, tudo que vem da alma, ou seja, eu, contando comigo mesmo, com o meu próprio perispírito, com as minhas próprias capacidades, com as minhas escolhas, com as minhas condutas, com o direcionamento do meu princípio inteligente, que repercute no meu perispírito. E se eu estou encarnado, repercute no meu corpo físico, tá? Então, se todo mundo aqui tem perispírito, eu acredito que tem, talvez não tenha, do Jacó, estou vendo aqui em cima, tá? Então todo mundo tem capacidade de emancipar, até porque todo mundo dorme. Não, eu tenho sonho, mas você dorme em algum momento, já dormiu pelo menos na vida, já? Então você já emancipou, tá? Então é importante a gente ler Kardec e avançar nos estudos sobre perispírito, conhecer melhor os fenômenos de emancipação da alma. Um convite. Aí o sonâmbulo, ele vem em todos os lugares em que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. Porque quando eu expando, meu perispírito expande, ele realmente vai, e quanto mais eu emancipo, mais eu expando e mais a distância eu posso ir. Nós, seres encarnados, estamos na terceira dimensão. Tá? A gente conhece 3 dimensões. O nosso perispírito, ele é da ordem da 4ª dimensão. Então, a gente vive uma dualidade um pouco estranha, aparentemente. Porque nós estamos na terceira, mas quando eu emancipo, quando eu uso as minhas capacidades, as minhas potencialidades do perispírito, eu posso avançar no tempo. Eu posso expandir e ir à distância. Tá? E essa distância pode ser aqui no plano da matéria, pode ser em alguma região do plano perispiritual, mais próxima a nós. A gente pode, são possibilidades. E aí, quando ele vê, não é como se ele observasse no telescópio. Eu estou aqui e estou vendo lá. No caso do sonâmbulo, ele realmente está lá. E ele fala, e ele sente, ele pode descrever como uma pessoa que se comunica através do seu próprio corpo, dizendo que ele está vendo lá. Mas ele está emancipado, ou seja, ele está o perispírito expandido, a alma dele se encontra lá.
Sobre esses mecanismos mais intrincados de como acontece e como é que se dá propriamente o trânsito, a gente vai falar amanhã na teoria da prática, tá bom? Não fiquem com essas caras assim assustadas para mim, que eu tô vendo assim, umas carinhas, meu Deus, como se dá isso? Amanhã a gente vai falar. E o poder da lucidez sonambúlica, ou seja, o nível das suas percepções também é limitado. Então, isso é importante falar, porque algumas pessoas, inclusive no passado, e por isso que o sonambulismo acabou caindo por terra, acredito eu que isso forçou, ajudou muito o sonambulismo ficar trancado, assim, passar por esse estado de latência. Eu digo latência porque ele não desaparece, o sonambulismo não desaparece, mas a gente deixou de falar, deixou de estudar, até porque quando James Brady avançou, né, lançou a hipnose e a hipnose foi aceita, o sonambulismo, isso deixou o sonambulismo em stand-by, guardadinho, e a gente está voltando a falar. Então, o sonâmbulo, ele foi muito mal. Muitos sonâmbulos foram mal utilizados, tá? Eu vou falar um pouquinho mais adiante. E tornar um sonâmbulo guru é muito perigoso. Até porque, gente, a gente está num nível de imperfeição moral que eu não posso confiar absolutamente que eu estou, nem com tudo que o sonâmbulo fala. Nem em vigília, a gente pode confiar, e nem quando ele está emancipado, sim, ele acessa porções do seu psiquismo, inclusive conhecimentos que ele já traz de outras encarnações, mas isso não torna dele um ser evoluído. Porque a condição moral dele não muda. Muda que ele acessa o intelecto, o conhecimento dele num outro nível. Ele pode esclarecer coisas que em vigília não tem condição de esclarecer, mas nem por isso ele muda a condição moral dele. Então, saibamos escutar um sonâmbulo sempre passando pelo crivo da razão. Certo? Então, os magnetizadores, olha, tem uma telinha aqui para mim, agora que eu percebi. Obrigada, amigo. A pessoa é tão empolgada assim que eu nem vi aqui. Obrigada. Deus lhe pague a qualidade. Bom, os magnetizadores clássicos e o sonambulismo. E aí eu queria começar falando de um rapazinho que eu tenho muito carinho por ele, que é o Puissegui. As pessoas conhecem muito ele, eu não conheço como Marquês de Puissegui. Mas a gente tem mais intimidade, a gente chama de Puissegui só, tá? Nós temos o livro ali fora para vender. Por que você acha que eu já botei a capa? Que é para você já fazer a referência, tá? Então, o Jacó, como é o nome da pessoa que traduz para você, que eu esqueci agora? Leone? Cleone. O Cleone, amigo de Jacó, que tem traduzido essas obras, e graças ao bom Deus, a gente tem uma obra muito importante sobre o sonambulismo, porque foi com o Marquês, com o Puissegui, que começou realmente a se entender. Opa, isso aqui tem algo mais. Isso não é só uma crise magnética, tá? Porque se os outros mesmos já observavam, outros já observavam, consideravam uma crise, tanto que vocês vão ler os livros, vocês vão ver assim, entrou em crise. Muitas vezes essa crise que eles falam é o sonambulismo, a capacidade vindo à tona, certo fenômeno sonambúlico acontecendo. E aí, como eles não tinham um nome, eles não aprofundavam no estudo daquilo, eles acabavam chamando de crise, mas não passavam em brancas nuvens. E o Marquês, ele atendendo um jovem rapaz, o Vitor, e magnetizando, porque os primeiros sonâmbulos, gente, nos magnetizadores clássicos, eles não forçavam nada a ninguém. Eles tratavam com magnetismo, e essas crises, sejam magnéticas, ou seja, as convulsões que aconteciam pela própria absorção do magnetismo, até que o magnetismo se reorganizasse a condição física e espiritual do indivíduo, por isso muitos entravam em convulsão, ou as crises que geravam o fenômeno sonambúlico, eles eram consequência do magnetismo como terapia, ou seja, estavam cuidando da saúde de alguém e aquelas crises aconteceram. E o Puissegui, ele tratando o Vitor, que era um jovem de pouca cultura, mas que tinha condições, entrava num estado tal que ele começava a falar, e você via que ele não estava no estado normal, estava em vigília, vamos dizer assim, no nosso vocabulário espírita, e ele começava a falar coisas sobre a própria saúde.
ia direcionando o próprio Marquês na condução do magnetismo para cuidar dele mesmo. Muitos dos doentes, muitos dos pacientes, dos magnetizadores que manifestavam o sonambulismo, depois que eles se curavam, a faculdade desaparecia. Mas o Marquês, o Vitor, foi um dos que, mesmo ele sendo curado, depois ele conseguia entrar em transe sonambúlico quando ele era magnetizado pelo Marquês. Então, em alguns momentos, o Marquês pediu socorro ao Vitor para cuidar de outros pacientes que não entravam na crise sonambúlica. Então, a partir daí, ele foi estudando essa faculdade e percebendo como e usando a própria faculdade do indivíduo doente que ele estava tratando, quando se manifestava o fenômeno do sonambulismo, ele usava aquela faculdade, aquele fenômeno, para ajudar o próprio doente, mesmo que depois de curado ele não manifestasse mais. Então, era sempre com o intuito de ajudar ao próprio doente, em primeiro lugar, e depois aqueles que continuavam sonâmbulos mesmo depois da cura, eram utilizados para o socorro de outros doentes, tá? E aí, a palavra sonambulismo, o Bon Gautier, que também foi um dos grandes magnetizadores, ele diz que a sua origem é francesa, e ela é constituída por dois radicais latinos, que é sonus e ambulato, é isso que eu também não estou chegando de perto não, tá bem ruim mesmo, gente. Significa que é a ação de andar dormindo, que foi criada para falar do sonambulismo natural. Só que o vocabulário francês, eu vou ler aqui não, porque é muito ruim mesmo, gente. O negócio é oftalmologista, não tem magnetismo certo. Tá? E nem aproximação de computador certo, não. Então, os dicionários franceses instituíram essa palavra em 1758, e o sonambulismo surgiu em 1784. Então, mesmo o sonambulismo magnético não sendo igual ao sonambulismo natural, diversos aspectos, o nome se manteve. Então, por isso que a gente usa, apesar de não ser um estado de sono, tá? Mas a gente mantiveram e a gente usa até hoje. E Kardec imprimiu isso na codificação, então a gente usa o sonambulismo, essa expressão sonambulismo. Então, as possibilidades da faculdade sonambúlica. Estou vigiando meu horário aqui. As possibilidades da faculdade sonambúlica. Bom, eu vou falar daqui a pouco de como administrar, né? O que a gente faz que acaba não dando certo. Eu gostei muito quando o Jacó falou do poder. Eu acho que a gente deve falar, sim, das coisas que não deram certo. Mas não para se estimular, mas para também frear os excessos, os encantamentos, as fascinações, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas como a gente gosta de fenômeno, eu digo a gente, nós seres humanos, nós espíritas, então, temos uma coisinha, um borogodózinho assim, com relação ao fenômeno. Seja anímico, seja mediúnico, isso incita a gente fica fascinado, a gente quer saber mais, a gente quer explorar mais. O explorar vai depender do rumo que você quer dar para isso. Se você quer estudar, se você quer entender, você quer ver o quanto aquilo pode ser útil para a vida do ser humano, para a saúde, né, integral do ser humano, seja do próprio indivíduo ou de outras pessoas, ok. O explorar é saudável. Mas, em geral, e aí os magnetizadores, muitos magnetizadores na história do magnetismo clássico acabaram desvirtuando o seu próprio papel como magnetizador e acabaram destruindo a faculdade de muitos sonâmbulos, porque exploraram indevidamente. E é uma coisa, lendo os magnetizadores, lendo livros como o Magnetismo Espiritual de Michaelos, que fala, que dá uma visão geral de muitos magnetizadores, de como eles atuavam, como eles pensavam sobre determinados assuntos, você vê que é unânime a preocupação que eles tinham com o cuidado que se devia dar ao sonâmbulo, o que se devia e o que não se devia fazer quando você contrasta um sonâmbulo diante de você. Ou seja, você está lá magnetizando, cuidando de vida, e de repente aquele fenômeno acontece. Que cuidado se deve ter, tá? Mas aí, não estou chegando bem, não, desisto. Deixa eu só ver o que eu estou falando. Então, possibilidades da faculdade. Então, aqui, essas possibilidades, o Kardec,
no final do capítulo 8º, como eu falei, ele faz um resumo teórico e ele vai explicando ali, dentro do sonambulismo, tudo que o sonâmbulo pode, quer dizer, tudo dentro, um resumo de coisas, de tudo que o sonâmbulo pode realizar, dentro do que ele entende, dentro do que ele conhecia. Só que aí, eu trouxe para vocês, em cima do que os magnetizadores clássicos falavam, das possibilidades dessa faculdade, ok? Então, o sonâmbulo, ele vê o próprio mal, ou seja, a própria doença, prevê as suas crises e as dos outros, e anuncia a maneira e a época do termo final. Aí vocês vão achar isso muito louco. Bom, para quem nunca leu o livro do Pissegui, nunca leu o livro do Poder, nunca leu o livro de Deleuze, talvez ache isso muito estranho. Mas isso era muito comum. Então você está tratando o indivíduo, ele entra na crise sonambúlica e de repente ele começa a dizer, olha, eu estou vendo em tal região, tem assim, isso na linguagem deles, né? Porque muitos realmente não sabiam nem identificar com termos mais técnicos o que eles estavam vendo. Mas eles diziam, olha, você vai magnetizar assim durante tantos minutos, ou durante tantas horas, eu vou ficar dessa maneira, vai acontecer. Eles davam um roteiro de tudo que ia acontecer com cada indivíduo que ia acontecer consigo mesmo, e dizia a hora da crise, quando é que ia ficar curado e o dia que ele ia realmente receber a alta do tratamento. E o magnetizador fazia do jeitinho que o sonâmbulo tinha mandado. Exatamente acontecia daquele jeito. Então, era uma possibilidade e era um recurso favorável ao tratamento do próprio indivíduo quando ele entrava nessa crise sonambúlica. Ele vê a origem das moléstias e pode indicar os meios mais acertados para curá-los. Então, se tivesse que fazer uso de alguma erva, se tivesse que fazer, enfim, qualquer coisa que, fora o magnetismo, alguma coisa que complementasse, dizer que remédio seria bom para aquela moléstia, e dar o diagnóstico correto da moléstia, eles também eles tinham essa capacidade. Eu digo eles tinham porque nós abandonamos esse recurso, tá? E, pelo contrário, quando a gente encontra, a gente está aplicando o passe, e que encontra alguém que entra no sonambulismo, a gente primeiro se desespera, tá? A gente sacode o indivíduo, a gente acha que o indivíduo está morto, ou diz que ele está mediunizado, que o espírito não está deixando ele acordar, ou seja, a gente é um monte de desculpa, e a gente, na verdade, porque a gente não entende o que está acontecendo com ele. Então, amanhã eu vou falar da prática, a gente tem recurso para identificar se ele realmente está no transe sonambúlico, e se for possível, isso não quer dizer que tenha que acontecer, se for possível, usar aquele recurso em favor da própria saúde do nosso assistido, certo? Porque nem todo sonâmbulo, assim, os sonâmbulos não são idênticos. A faculdade, ela tem roteiros semelhantes, né? Como se dá o processo de emancipação da alma, isso é comum para todos. Mas como eu estou lidando com o indivíduo, com o psiquismo dele, ou seja, com tudo, o resultado de tudo que ele foi a chegar ao ponto que ele é, ou seja, ele como espírito, na trajetória dele como espírito, isso ali dá um leque de opções, de coisas que podem surgir. Então, tem sonâmbulos que vão ser bem precisos nesses aspectos, tem outros que vão falar mais das questões perispirituais, tem outros que vão perceber questões mais de cunho emocional, vão descrever a condição psíquica e emocional do indivíduo, deles, mesmo de outras pessoas. Então, mas são possibilidades, por isso que eu falei, são possibilidades da faculdade. Não quer dizer que todo indivíduo vai agir e vai responder da mesma maneira, tá? Então, ele também experimenta momentaneamente a moléstia das pessoas com as quais foi exposta em relação. E isso, às vezes, é doloroso. É que nem um médico, quando chega aquele espírito com aquela dor, com aquele peso, né? E aí você sente a dor, você sente a queixa, você sente a emoção dele. Isso causa uma impressão na hora. Mas quando o perispírito dele desliga do seu, cada um quer seu. Tá? A mesma coisa aqui acontece, sendo que eu estou emancipado, eu tenho contato, e eu vou explicar melhor como é que se dá esse contato, mas é um contato, o outro vem em contato com o meu corpo. Então, meu magnetizador pega, eu estou já entrando em sonambúlico, ele vem e coloca aquela pessoa encarnada em contato com o meu corpo. E ali eu capto o que é dele, tá? Então, eu posso sentir a dor dele, que pode ser a dor física, que pode ser a dor emocional, tá? Pode ser uma raiva, pode ser uma tristeza. Então, eu e a Dilson, a gente tinha uma assistida que tinha um diagnóstico de esquizofrenia. E a gente já estava buscando uma ajuda, ele no tratamento magnético já tinha bastante tempo. E eu sugeri assim,
Vamos fazer o seguinte, coloca ele em relação comigo. Eu em transe sonambúlico. Mas você diz assim, essa mulher é doida, esquizofrênica. Não importa. Importa é que assim, a gente tinha que usar um recurso que a gente ainda não tinha usado. Então, é você se predispor. Então, eu tenho a faculdade, eu tenho um magnetizador que sabe trabalhar comigo, já me conhecia e conhecia o assistido. Então, mas foi um dos momentos mais fantásticos como sonâmbula, porque perceber a profundidade daquele psiquismo, ou seja, a doença, ela se manifestava para a gente, mas lá dentro, no contato, eu emancipada, eu naquele transe, em contato com ele, eu fui lá no fundo daquela alma e consegui perceber coisas que nem ele mesmo tinha ciência das suas potencialidades. E dizer isso a ele, e ele escutar, né, que ele tinha uma morosidade profunda dentro dele, que ele não tinha esse desespero, essa coisa que estava na periferia, mas dentro dele tinha uma força, foi muito importante para a saúde dele naquele momento. Então, se colocar à disposição do serviço, você sonâmbulo, vai sentir dor, vou ver espírito obsessor do lado do... Não importa, se você sabe o que você está fazendo, se você está ali imbuído no propósito do bem, e se você está com um bom magnetizador envolvido num trabalho sério, se coloque nas mãos do seu magnetizador. Eu estou falando isso porque vocês vão caminhar e essas palavrinhas vão repercutir na lembrança de vocês lá na frente. Não tenham medo. Estruturem, estudem e se coloquem sempre a serviço, porque a gente nunca a gente vai sair em prejuízo. Tá? E apresenta tudo quanto sabe e pode perceber, às vezes, o que não sabe. Então, a gente, como sonâmbulo, a gente tem a capacidade, por exemplo, eu não tenho conhecimento sobre medicina, eu, Marcelo, mas aí eu ansio para no trânsito, só que lá na interação eu tive conhecimento profundo. Isso pode vir à tona e pode ajudar dentro da proposta do nosso trabalho dentro do magnetizador e o sonâmbulo, tá certo? E eu também não vou dizer aquilo que eu não sei. Então não adianta o magnetizador querer que eu olhe, que eu veja, que eu entenda uma questão. Sei lá, a gente está assistindo alguém, está aplicando passe em Jacó já há muito tempo e a gente quer entender melhor como é que está a saúde dele, porque alguma coisa a gente não conseguiu caminhar, em algum aspecto. Aí a gente faz esse trabalho para ajudar os nossos assistidos. Então, o Adilson me coloca no transe, eu entro pensando, agora você vai lá ver o Jacó. E aí eu vou ver coisas que eu vou relatando, mas aí ele vai me perguntar, mas isso, vê exatamente isso, pesquisa exatamente isso. E se eu não tiver condição de dizer, eu não vou dizer. Tá? Porque não tem como, por isso que eu disse assim, cada sonâmbulo ele é único, ele tem peculiaridades, e o magnetizador que trabalha com esse sonâmbulo, ele tem que respeitar isso. Não adianta forçar, porque ele não vai dizer o que ele não tem condições de dizer, mesmo que ele esteja nesse processo de emancipação, onde ele está muito mais livre, ele acessa muito mais o seu arquivo psíquico que está no seu perispírito. Então ele lê o pensamento, ouve e responde sem que se lhe tenha falado. E é uma coisa interessante porque, às vezes, eu trabalho com você tá, eu sou muitas vezes, tá? Não é só porque eu gosto dele, eu gosto dele só um pouquinho. Mas é porque a gente trabalhou muito junto com essa experiência, é muito rica trazer como é que a gente trabalhava junto. Então, muitas vezes ele chegava numa condição de saúde, porque a gente nunca foi reclamar de nada, mas ele chegava numa condição de saúde não 100%, quando eu estava ligada magneticamente a ele, que entrava no transe, eu percebi exatamente a condição dele. Condição magnética, a condição de saúde física, perispiritual, inclusive pensamentos. Tá? Então, essa ligação, tanto o sonâmbulo faz essa leitura do pensamento, como o magnetizador também pode fazer essa leitura. E isso, claro, numa dupla que se entrosa e tem uma boa relação, não só magnética, mas de confiança. Então, é uma possibilidade também. Agora, a capacidade de ler pensamentos, a telepatia, não é só do sonâmbulo. Você não precisa estar num estado de emancipação da alma tão assim, como o sonambulismo, para poder ler. É uma capacidade sensorial do perispírito. Então, todos nós podemos também desenvolver, também treinar. Magnetiza sem ter nenhuma noção dos processos magnéticos. Claro, se a gente tinha uma sonâmbula na nossa casa, lá em Caju, que ela tinha percurso de magnetismo e não conseguiu trabalhar por questão de saúde física.
Então, quando ela entrava em transe, ela já fazia as técnicas, e a Deus perguntava a ela: o que você está fazendo? Não, estou fazendo tal técnica, aplicando não sei o quê, tratando o centro tal, não sei o quê. Então, ter um conhecimento atual ou prévio ajuda bastante. Né? Então, mesmo que eu não tenha o conhecimento agora, se eu já tive o conhecimento com magnetismo, isso me leva a magnetizar sem que o magnetizador, às vezes, me oriente a fazer. Tá? O sonâmbulo, às vezes, ele é um pouquinho rebelde. Eu não, eu era um docinho. Ainda bem que a Dilson não está aqui, que ele não vai me desmentir. Como já também não acompanhou, ele não vai poder defender a Dilson. Tá? Mas assim, porque quando você acessa em larga escala a condição de ser humano daquela pessoa, vem todos os aspectos, inclusive aqueles que na vida de relação ela mascara, na vida de relação ela cria mecanismos de defesa e tolhe aquelas condições dela. Mas quando ela emancipa, ela está em aberto. Tá? Então, tem que saber lidar com aquele indivíduo sempre com muita atenção, mas também, às vezes tem que ser firme, mas sem nunca se irritar. Porque o magnetizador, ele não pode perder essa conexão. E o sonâmbulo não pode ver nele assim, que está sendo desrespeitado pelo seu sonâmbulo, pelo seu magnetizador, desculpa. Porque essa relação ela não pode se quebrar, não pode ser abalada. Eu como sonâmbulo, estou na mão daquele magnetizador. Então, se eu for rebelde, se eu disser para ele, não vai voltar não, vou ficar por aqui. Ele não vai se irritar comigo, porque se ele se irritar, eu bato com ele e não volto mesmo. Mas ele tem que me cercar, conversar comigo. E outra coisa, se eu não quiser voltar, olha, você vai voltar, porque você entrou nessa condição com o meu fluido, tá? Com o meu magnetismo, e você vai voltar sim, até porque é aqui que você tem que ficar. Então tem todo um processo, e eu vou falar melhor quando a gente falar da prática, para quando a gente for lidar com essas questões mais delicadas da personalidade do sonâmbulo, tá? Então ver as radiações magnéticas, ver o fluido escapar-se das extremidades dos dedos do magnetizador e aponta a este a sua qualidade e força. Então, essa capacidade de ver as condições magnéticas do seu magnetizador e das pessoas que estão em volta. Se houver pessoas em volta, ele também vê a condição, vê os fluidos saindo, vê o perispírito daquelas pessoas, ele pode captar tudo isso. Isso não quer dizer que todos façam a mesma coisa, tá? Esse material aqui, gente, eu vou deixar com Medeiros, cadê Medeiros surgiu? Eu vou deixar aqui, como a gente ainda tem amanhã, quem quiser depois trazer pendrive, eu não sei se ele pode disponibilizar por e-mail, sim. Botei agora, joguei a bola para ele e ele se vira. Esse material eu botei bastante texto com as referências para deixar para vocês como uma forma de incentivar e pelo menos um roteiro para vocês explorarem o assunto. Eu vou ler um finalzinho ali para a gente adiantar. Então, essas faculdades não existem sempre reunidas no mesmo sonâmbulo, convido a acrescentar, entretanto, que como decorrência do estado de emancipação da alma, todos são capazes de ver os espíritos. E aí, sobre mediunidade e sonambulismo, sendo dos próximos capítulos, que será amanhã. Tá? Então, o transe sonambúlico. O que é o transe? É justamente você entrar no estado alterado de consciência, ou seja, começar a emancipação da alma. E a gente usa muito essa expressão desdobramento. E eu, estudando há um tempo atrás, eu fiquei, meu Deus, eu nunca gostei muito dessa expressão. Porque dobrar, para mim, é coisa de papel. Né? Você vai dobrando, desdobrando, enfim. E eu, na minha ignorância, ficava pensando, como isso pode ter uma relação, essa expressão pode ter uma relação com o processo de emancipação da alma. Tá? E aí eu falei de expansão do perispírito. Aí um dia eu peguei um papel, pena que o papel é pequeno, eu ia fazer uma cartolina para vocês verem. Mas isso aqui é o nosso perispírito, acreditem. Vamos dizer que é o meu. É um papel, uma folha, tá? Sulfite, papel sulfite, uma folha branca. E aqui sou eu em vigília. Então eu estou aqui toda organizada em relação com o meu corpo físico, eu estou em vigília, o meu perispírito, né, mantendo ali a vitalidade, as funções dos meus órgãos, ligado ao meu psiquismo, recebendo as impressões do corpo, do espírito e trocando entre as porções do próprio perispírito, ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo agora. Mas eu estou em vigília. Aí, por algum momento, eu começo a me expandir. E eu começo a desdobrar. O que seria isso desdobrar? Eu vou expandindo o meu perispírito. À medida que eu vou expandindo, eu acesso uma região maior, né? Aqui
podem surgir arquivos, podem vir à tona arquivos psíquicos. Coisas minhas podem ser boas, podem ser ruins, podem ser positivas ou não tão positivas, podem ser lembranças boas, podem ser lembranças não tão boas. Ou seja, porções da minha personalidade que só vem à tona quando eu estou nesse estágio. Alguém já teve algum sonho? Você assim, que sonho esquisito. Eu tenho uma conduta tão assim, mas eu sonhei que eu estava fazendo coisas que eu não faço quando eu estou acordada. Alguém já teve sonho tipo assim? Tipo esse assim? Pois é, quando esses sonhos que a gente tem que faz coisas horríveis, ou coisas que a gente julga, né, que não tem a ver com a nossa conduta, é porque a gente está emancipado. Então, essas coisas tão impressas, são registros que estão. Quando eu emancipo, eu acesso outras porções. E aí eu vou emancipando. E eu acesso mais regiões. E aí, ó, eu vou desdobrando. Então, eu pensei nessa analogia, para a gente pensar no desdobramento, muito mais a ver justamente com essa emancipação, com esse acesso maior que a gente tem aos nossos arquivos psíquicos. E esses arquivos estão impressos onde? No perispírito. Por isso a gente tem que conhecer mais como se dá esse processo de emancipação da alma. E aí, o estado de consciência ou de inconsciência? Então a gente fala, Freud falou muito de inconsciente, né? Quando os outros, antes e depois dele, falaram de inconsciente, ou seja, aquilo que está guardado lá dentro é o inconsciente. E a consciência é o que eu tenho quando eu estou no meu estado de vigília. Só que os magnetizadores, alguns magnetizadores repararam que quando a gente está emancipado, ou seja, a gente está no trânsito sonambúlico, é onde a gente tem mais consciência. Que eu, inconsciente, eu estou aqui, agora. Porque eu não acesso todos os meus arquivos, não acesso todos os meus conhecimentos como espírito. Está tudo guardado no meu perispírito. Mas quando eu emancipo, eu desdobro, eu acesso porções. E quando eu estou em vigília, eu não acesso, porque quando eu estou em vigília, é isso aqui que eu acesso. O meu órgão físico da memória, ele é muito mínimo para guardar tanta história. História minha como espírito, história de vocês, de cada um como espírito. Mas quando eu tenho acesso ao meu perispírito, porque está expandido, então eu posso trazer muito mais coisas. Então eu estou muito mais consciente quando eu estou emancipado, e eu estou muito mais inconsciente, muito mais para ter inconsciência, na verdade, sobre mim mesmo, quando eu estou em vigília. Vocês entendem a diferença? Só para a gente pensar. E os diferentes sonâmbulos. Então, cada sonâmbulo ele é único, como eu falei. Tá? Então, tem uns que quase nada de magnetismo que você doa, eles entram em transe. Tem outros que você tem que demorar mais um pouco. O tempo, falando sobre o tempo de magnetização, eu vou falar tudo amanhã na prática, certo? Dentro das experiências nossas, dentro do nosso trabalho, e também o que os magnetizadores clássicos recomendavam. Então, o estado de saúde, por exemplo, se você está melhor de saúde, ou se você está doente, isso afeta o seu trânsito. Você pode demorar mais a entrar em trânsito, você pode entrar em trânsito mais rápido. As reações iniciais do trânsito, alguns entram em convulsões, outros as pálpebras batem mais, outros o corpo relaxa, outros se agitam. Então, isso depende do sonâmbulo. Nenhum sonâmbulo é exatamente igual ao outro. A gente pode ter semelhanças, mas nunca um sonâmbulo vai reagir da mesma maneira que o outro, tá? Não, se vocês forem esperando isso, vocês vão se frustrar. E aí vão deixar de aproveitar um recurso incrível que vocês têm na mão de vocês. Trabalhem com o que o sonâmbulo tem. E ele vai dar a vocês o que ele pode dar. E os níveis de trânsito sonambúlico. Isso aí é uma discussão. Eu não vou nem entrar muito no mérito, porque eu só botei três magnetizadores ali, o Alberto Rochard, o Poté e o Alfonso Vieira. Alguns achavam, como diz ali embaixo, que tinham às vezes 33 estados de trânsito. Então, você ia para um primeiro estágio, pronto, cheguei no primeiro estágio, ok. Aí você magnetizava mais, ele aprofundava e pronto. Então, tinham pessoas que acreditavam que tinham 33, outros 7. Uns achavam, no derrochar, eles achavam que tinha letargia, catalepsia e depois chegava no sonambulismo. O do Poté, ele simplificou dizendo que primeiro tinha um sono sem percepção, depois vinha um sono com percepção em começo mais confuso, e depois é que vinha a lucidez. Então, aí é que está. Eles estudavam os sonâmbulos que eles tinham nas mãos.
Como nem todo sonâmbulo é igual, nem todo sonâmbulo vai reagir da mesma maneira. E aí acho interessante, uma sonâmbula, ali embaixo, nessa citação aqui, ó, uma sonâmbula falou para o Gautier, ela em transe, né? Ela disse assim, que importa o número de degraus de uma escada, se a altura é a mesma? Ou seja, se a distância é daqui para cá, não importa se eu pule, eu caminho com 3 degraus, se eu faço em 20, se eu faço em 30. O estágio que eu vou chegar do sonambulismo é o mesmo. Dependendo do sonâmbulo e dependendo da relação magnetizador-sonâmbulo, isso pode ter mais estágios, isso pode ter mais estágios, um pode entrar em letargia, o outro pode não entrar, um pode ficar inicialmente confuso, o outro já pode prontamente já chegar num trânsito totalmente lúcido e dizer, olha, estou vendo, está acontecendo, é isso, é aquilo. Então isso é muito do indivíduo e não só do sonâmbulo em si, como sensitivo, como portador da faculdade, mas da relação do seu magnetizador, que também é única, com esse sonâmbulo. Então tudo isso está intrínseco nesse fenômeno de emancipação da alma. A faculdade sonambúlica mal direcionada, isso é uma preocupação de todos os magnetizadores que escreveram sobre o assunto. Todos, tá? O Michaelis, ele traz uma fala de Deleuze. Vocês conhecem o magnetismo espiritual de Michaelis? Quem não conhece? É editado pela FEB, fala sobre magnetismo, não é editado há muitos anos, mas graças ao bom Deus existe em PDF na internet. Pode botar magnetismo espiritual, Michaelis, que vocês vão encontrar em PDF. Para quem quer, assim, entender uma geral do magnetismo clássico e dos sufocos que os magnetizadores passaram e das dificuldades, mas também da pesquisa, do trabalho, do amor, da seriedade que eles tinham, é um dos livros que dá uma visão geral de como é que foi o magnetismo na época deles, tá? E aí Deleuze diz assim, o primeiro conselho que posso dar é o de nunca se provocar o sonambulismo, mas deixá-lo ir naturalmente. Seria inoportuno que um doente pudesse acreditar que só lhe é possível a cura tornando-se sonâmbulo, pois de 100 pessoas apenas 10 caem no estado de sonambulismo. É porque eles tinham o zelo. Mesmer também, tá? O Michaelis traz uma fala de Mesmer que ele também aconselharam eles não explorarem, não forçarem a acontecer. Deixar, se o sonambulismo não acontecer, vai acontecer porque você está cuidando do seu doente com o seu fluido magnético, sua energia, e de repente aquilo aflora. Se aflora, você quer fazer uso para a própria saúde dele, ok. Se não quer, continua trabalhando, porque você vai ajudar ele com o seu magnetismo. Mas não faça isso para forçar que aconteça. Não, eu vou doar o fluido aqui até o sonambulismo. Esse é o receio que eles tinham. Infelizmente, muitas pessoas exploraram mal as faculdades de muitos sonâmbulos. E muitos sonâmbulos que foram explorados, inclusive para apresentações em palco, para plateias, como se fosse um grande espetáculo de mágica, muitos acabaram doentes graves, né? Doenças mentais, perturbações espirituais, e quiçá isso não repercutiu em outras encarnações a partir dali. Então, Aubin Gautier, ele escreveu o Juramento do Magnetizador. Esse juramento está lá no Magnetismo Espiritual de Michaelis. Esse juramento ele criou baseado no juramento de Hipócrates, né, que as pessoas que vão se formar em medicina fazem esse juramento nas formaturas. E aí eu extraí esse pedacinho aí que eu achei muito interessante, dentro do juramento. Nunca eu como magnetizador, nunca exporei os sonâmbulos à curiosidade pública. Não farei com eles nenhuma experiência contrária à sua cura. Isso é muito forte, isso mostra assim, o cuidado que eles tinham, a gente não ir além do que aquele indivíduo pode dar. E mesmo que ele fosse sonâmbulo, não usar o sonambulismo além do objetivo de trazer informações para a própria cura dele. Isso é como eles pensavam. Eu concordo com eles no seguinte: zelo, consenso sempre. Mas hoje, como espíritas, a gente tem uma bagagem de conhecimento, pelo menos tem acesso ao conhecimento, e a gente pode trabalhar essa faculdade, esses sonâmbulos, de uma maneira muito produtiva em prol do nosso semelhante, em prol dele, se for necessário, em prol também de um trabalho como um trabalho de magnetismo. Tá?
Mas isso amanhã. Eu estou deixando um monte de deixa para amanhã para vocês terem vontade de voltar e me ver até o final, tá? O Bangotier fala o seguinte: os pacientes sonambúlicos que em sono são, na maior parte, excelentes conselheiros e muitas vezes nos dão indicações sobre os melhores processos a empregar, estão todos de acordo que é inútil prolongar a ação magnética para produzir o efeito desejado. Ou seja, os próprios pacientes sonambúlicos, eles concordavam que não adianta você pode doar o fluido que for, se ele não tiver que avançar no trânsito, não vai avançar. Ou seja, você vai impregnar, vai encharcar de fluido magnético. Isso pode trazer algum tipo de prejuízo, inclusive às estruturas orgânicas, ao sistema nervoso, aos órgãos físicos dele, tá? E você não vai levar ele onde você acha que ele pode ir. Então, respeite sempre os limites do sonâmbulo. E se esses limites eles vão ser ultrapassados, eles vão ser ultrapassados na medida que vocês e como dupla, vão avançando no conhecimento da dupla, no conhecimento da faculdade, no conhecimento do que pode acontecer entre vocês e com aquela faculdade, tá bom? Então, este curioso dom de segunda vista tem induzido muitos magnetizadores a desprezarem o estudo dos processos e visar exclusivamente um fim especial, colocar os doentes em condição de curarem a si próprios. Vai nisso um grande inconveniente, porque esses magnetizadores foram perdendo de vista, pouco a pouco, os princípios que serviam de base à grande arte fundada por Mesmer e substituíram-na por uma espécie de medicina sonambúlica que fez desviar da sua missão a terapêutica magnética. Alphonse Bien em Magnetismo Curativo. Ou seja, eles se encantaram tanto com um fenômeno que queriam colocar as pessoas em transe para dizer: olha, qual é o remédio que você precisa? O que eu posso fazer? Onde é que eu vou tratar? E não foi esse o legado de Mesmer. Então a gente tem, quando a gente sentir que a gente está saindo das nossas bases, saindo das nossas raízes sólidas, das quais nós partimos, a gente deve parar, refletir, fazer um pit stop, dar uma respirada, recuperar o conhecimento que a base nos fornece e continuar caminhando. Tomem cuidado para não avançar sem critérios, só encantados pelo fenômeno. Em qualquer aspecto, em qualquer faculdade, seja sonambúlica, seja a sua dupla vista, seja a faculdade mediúnica, tomem sempre cuidado para não avançar se distanciando da estrutura básica, da solidez dessa estrutura e de tudo que ela tem nos fornecido para avançar. Ok? E o sonâmbulo? Bom, aí eu tinha falado do psiquismo, né, que é psique quer dizer do grego alma, porque você lidar, eu até falei antes, você lidar com a alma desse indivíduo de uma maneira muito descortinada. Eu me lembro que o Adilson fez uma vez uma experiência com uma amiga nossa, não tinha nada a ver com sonambulismo, mas tinha a ver com magnetismo, e colocaram um determinado estado de transe, através do magnetismo, impregnando o magnetismo nela, para trabalhar determinadas questões. Eu não vou entrar em detalhes porque seria um outro assunto. E interessante que ela entrava em um estado alterado de consciência, ou seja, ela emancipava um pouco, não era uma emancipação muito grande, ela aprofundava no transe, era um transe leve, o objetivo era que fosse leve, mas ela dizia sempre assim: quando você me coloca nesse estado, eu não consigo mentir para você. Então a gente fica muito nu, sabe? A gente fica muito despido. E afloram coisas que a gente nem imaginava que sentisse, que pensava daquele jeito. Ou a gente até tinha uma noção, mas é o nível de consciência sobre nós mesmos que a gente tem quando está nesse estágio. Então, cuidar, zelar por esse indivíduo é muito importante. E como os magnetizadores alertaram ali atrás, como mostrei, a gente não explorar essa faculdade com objetivos que, sim, são nobres. Eu quero que ele me diga o remédio, a cura para tal mal dele, de outra pessoa. Mas se você está ali com o indivíduo e ele não tem condições de ir, não força, respeita o limite dele. Tá? Até porque quando a gente começa a lidar com a faculdade, isso aconteceu comigo, com outras pessoas, a gente tem vários receios. Primeiro, você lidar com o fenômeno.
O fenômeno que te causa estranheza, parece que você vai desencarnar, seu coração começa a acelerar, daqui a pouco você para de respirar e parece que seu pulmão está respirando e você começa a ficar nervoso e você está emancipando, você tem outra... Estou falando que para todo mundo é assim, tá, gente? É porque eu sou italiana, sou um pouquinho exagerada. Mas, para muitas pessoas gera uma estranheza esses primeiros sintomas. Então imagina você lidar com isso, o magnetizador lidar com isso, ele já é cheio de expectativas com a faculdade daquele indivíduo. Calma. Você está lidando com a alma dele, nua e crua, tá? E muitas vezes ele não vai mentir para você, muitas vezes ele vai dizer para você, não gosto de você. E aí, você vai ter que, não gosto, porque aí você vai, de repente aquilo aflora, não, porque numa outra encarnação você fez isso comigo, isso pode vir à tona. Algumas vezes aconteceu comigo, de forma espontânea, vim lembrança de uma outra vida. Mas que veio, o trabalho não era para isso, eu não estava com intenção, eu nem estava preocupada, até porque eu nem sabia que existia isso na minha lembrança, tá? Mas quando eu emancipo, aquilo aflorou. Se aflorou é porque tinha uma necessidade. São necessidades muito íntimas da minha alma, que eu, Marcela, não sei quais são. Às vezes nós recebemos a repercussão dessas necessidades, que pode vir em forma de doença, em forma de ansiedade, de angústia, de desejo, de intuição. Mas quando eu estou descortinada, eu estou emancipada, isso pode vir. E o magnetizador tem que lidar com aquilo com muito zelo e com muito respeito, sem julgamentos. Tá? Porque é a alma do outro que está exposta ali. Então, na Revista Espírita diz o seguinte: de fato, como procede, um magnetizador que quer submeter à sua influência de fato, como procede um magnetizador que quer submeter à sua influência um sensitivo sonambúlico? Envolve-o em seu fluido, ele o possui numa certa medida, e notar bem, jamais conseguirá aniquilar seu livre-arbítrio, sem dele poder fazer coisa sua um instrumento puramente passivo. Eu continuo com o meu livre-arbítrio. Como eu falei, às vezes o sonâmbulo ele é teimoso, ele quer fazer uma coisa, sim. Quando o magnetizador, eu entro em transe por causa sob a condição de um fluido vital de um magnetizador, eu de alguma maneira estou subjugada àquela vontade. Mas como o Jacó falou, não é como um transe hipnótico, eu faço exatamente o que o outro me manda. Porque ali eu sou uma alma descortinada, eu tenho minhas vontades, eu tenho o meu livre-arbítrio, que eu exerço com muito mais força, eu tenho certeza disso. Mas se o trabalho é sério e eu estou comprometida, eu sei por que eu me coloquei na mão daquele magnetizador, quando eu sou chamada a lembrar do meu objetivo, eu volto a mim, tá? Eu volto a mim no sentido assim, eu tomo consciência, mesmo naquele estado, de que eu não posso fazer o que eu quero do jeito que eu quero, tá? E o meu magnetizador não vai me deixar em sofrimento por causa disso. E para a gente finalizar, falando da sensibilidade psíquica do sonâmbulo. A sensibilidade, já estou terminando, ó, é o último, acabei de dizer. Eu estou muito mocinha, muito comportada hoje. A sensibilidade moral e física do sonâmbulo é espantosa. Eles ressentem os efeitos do pensamento, dos que o cercam e dos sentimentos que no momento trazem. Ou seja, só uma parada aqui. Fazer uma plateia, não precisa nem ser essa plateia toda, um terço dessa plateia. Você colocar uma pessoa em transição sonambúlica aqui é complicado. Não é complicado porque o fluido, o magnetismo, o fluido vital, o magnetizador vai sair do mesmo jeito, ele vai fazer o trabalho dele. Mas o sonâmbulo, porque quando eu começo a entrar em transe, começo a emancipar, eu vou captando tudo que está à minha volta. Eu capto os pensamentos, o perispírito, a emanação dos fluidos, porque muita gente doa o fluido, impregna, além do fluido vital, o sonâmbulo acaba se impregnando de fluido vital de muitas pessoas. Então, é muito delicado fazer uma demonstração prática, porque as pessoas pedem, vou fazer uma demonstração prática. Eu disse, não, vamos estudar. Se um dia for necessário, para um grupo pequeno que já está estudando junto há muito tempo, aí a gente pode até experimentar, tá? Mas não é uma coisa que a gente possa fazer com uma plateia, porque a gente fica, o sonâmbulo fica muito sensível, a gente capta realmente tudo o que acontece. Ou pelo menos, não tudo, mas uma boa parte. O fluido de cada pessoa é sentido pelo sonâmbulo, daí a perturbação que lhe causa a diferença e a desarmonia dos fluidos. Eu já passei por isso e eram pessoas que estavam lá para estudar, para conhecer
conhecer. Mas tinha umas pessoas que estavam assim, no nível de curiosidade, e sabe, estavam assim, e aquilo me gerou uma perturbação. E eu me lembro, não exatamente do que foi, mas eu guardo a sensação de que me deu uma irritação por uma presença ali. E é claro, se eu me irrito, eu fujo do meu objetivo, o objetivo que eu tenho com o meu magnetizador naquele trabalho que está sistematizado. Então, a gente evitar expor desnecessariamente, tá? Quando eu falo desnecessariamente, é com muito critério que a gente coloca um sonâmbulo diante de uma plateia, mesmo que seja pequeno. Então, tem pessoas que elas têm que estar muito convictas do que elas estão fazendo ali, para não perturbar a faculdade, o exercício da faculdade. É um erro supor que os sonâmbulos são geralmente insensíveis, ou seja, essa insensibilidade da pele, porque a gente vai falar do transe amanhã, então se eu colocar em transe, eu impressiono, eu tenho menos contato com o meu corpo, então você pode, às vezes, alguns faziam até experiências meio sórdidas de furar, de queimar o sonâmbulo, e ele dizer que não estava sentindo nada. Daí quando ele voltava para o corpo, coitado, estava lá cheio de dor, com o braço queimado, furado, às vezes passado, enfim. Graças a Deus, a Deus nunca fez isso comigo, eu vou defender meu amigo, tá? Ele nunca chegou perto. Mas já fez alguns testes, passar o dedo, passar a unha para mostrar que está. Não, eu sinto que está me tocando, mas eu não sinto dor, não sei o que é, não sei identificar. A gente fica insensível no que diz respeito ao corpo físico, mas a gente fica muito mais sensível no que diz respeito à captação do magnetismo e do psiquismo de quem está no nosso entorno. E a insensibilidade ocorre, às vezes, em consequência de uma predisposição natural ou de uma magnetização intensa e mal dirigida. Mais uma vez, é você querer saturar o indivíduo de magnetismo, de fluido vital, para atingir um transe, para atingir um objetivo que ele não tem, como sensitivo, como indivíduo, como portador da faculdade, de atingir. Certo? Pessoal, eu sei que vão ficar, eu estou vendo umas fumacinhas de algumas cabeças aí, não é fluido vital, não é o espírito pegando fogo, mas são dúvidas, tá? Como eu disse no início, são sementes. Eu vou deixar o material, Medeiros, você não estava aqui, eu já dei um compromisso para você, vou deixar o material, e quem quiser depois, você vê um jeito de dar seus pulos, vou fazer que nem Jacó, ele arruma as tretas dele, joga na mão da gente, assim, a gente tem que dar um jeito, né, Jacó? Estou aprendendo direitinho, né? Se fez a inscrição comigo, eu tenho o zap de todo mundo. Pronto, eles têm o WhatsApp de todo mundo. Esse material já está até convertido em PDF, que é um arquivinho mais leve, e tem as referências bibliográficas para que vocês vão nessas obras. Não confiem em mim não, tá, gente? Não confiem. Mas não confiem não. Vá lá, veja se está escrito naquela obra, procurem, vasculhem e estudem. Ok? Foi muito bom esse primeiro momento com vocês. Agora vou passar para o meu Calma, Aurélia. Sobre o quê? Tenha calma, minha filha. Eu vou mandar fluido ali para você. Bom, a partir de agora, gente, os palestrantes irão responder as perguntas Não era nem para ter saído. que foram feitas por escrito, ok? Mas enquanto eles se preparam, eu queria só dar um aviso. A nossa casa, o GEAP, vocês estão nos vendo aqui com essa camisa. Nós estamos, eu acho que a maioria dos nossos magnetizadores estão hoje aqui, embora não estejam com a camisa, que essa camisa é só hoje, foi só para quem está trabalhando aqui no evento. Eu estou vendo os alunos magnetizadores com a cara chorosa ali, tudo querendo a dúvida. Então, quero falar do GAMEN. O GAMEN é o nosso grupo de atendimento magnético, mesmo, aos domingos, das 9 até meio-dia. Nós estamos hoje com 45 assistidos, temos uma equipe de 36 trabalhadores. Dentro desses 36, 18 são magnetizadores.
Então, as pessoas que quiserem procurar o atendimento magnético, os procure a Rita, a minha esposa que está lá fora vendendo livro. E lembrar que livros nós temos aí bastante, tanto do Jacó, como tem também Ciência Negada e Texto Escondido, que é um livro que passou muito tempo fora do mercado, que é o do Mesmer, né? Quem quiser procurar, depois tem no final. Então, meus amigos, chegou a hora, né? Sabatinar os dois aí, viu? Com as perguntas que vocês foram feitas. Então, bom, vamos ver se dá tempo, né? Primeiro para Marcelo, primeiras damas, né, Nicole? Pode ser? Emancipação da alma, a emancipação é 100% anímica ou pode ser mediúnica também? Bom, emancipação da alma é anímico. Agora, o que acontece depois que você tem contato com desencarnados tem um aspecto mediúnico. Se você fica só no âmbito nosso, material, do nosso plano, continua sendo anímico, mas a emancipação por si só, ela é anímica. É uma expansão do seu perispírito. E aí, expandindo a sua alma, consegue se projetar à distância, no tempo, como eu falei antes. Mas é puramente anímica, a emancipação por si só. Jacó Melo. Como o magnetismo atrapalha o processo em situação de mediunidade? Não atrapalha. É mais comum o contrário. A mediunidade é que atrapalha o desenvolvimento do magnetismo, principalmente no nosso movimento espírita, porque há uma tendência a uma supervalorização do mediunismo e uma desvalorização do magnetismo. Por exemplo, você vai aplicar um passe, você sente que a pessoa está tendo uma necessidade de algum fluido. Se tiver um médium e disser, meu irmão, você tem que ir nesse outro ponto, o que vale é o que ele diz. E isto não é nada bom para o magnetismo, porque as percepções, elas guardam relação pelo menos com duas zonas. A zona em que eu percebi, que normalmente é a zona onde eu tenho a maior eficiência magnética. Para que fique bem claro o que é isso. Imaginemos que uma pessoa tem dor de cabeça e a dor de cabeça vem de um problema do estômago. Se eu sou um magnetizador e sei lidar bem com o estômago, para mim não vai ter nenhuma importância que ela esteja com dor de cabeça. Eu vou trabalhar com o estômago. Um médico, ele pode dizer assim, olha, trabalhe a cabeça que o problema dela está numa dor de cabeça. Você vai trabalhar a cabeça e não consegue resolver. E isto é complicado, às vezes, de você comparar os dois. Eu, para ter uma rápida nessas situações, eu faço a seguinte analogia. Um médico, quando a gente vai fazer uma consulta, ele pede, via de regra, exames de sangue, alguns itens específicos, exame de urina e, dependendo, um exame de fezes. Dependendo, ele ainda pede uma outra sonografia, um raio-x e por aí vai. No final, ele tem uma série de exames e é na junção dos exames que ele tira uma conclusão. Mediunidade e magnetismo funcionaria muito bem se fosse o magnetismo dá um tipo de resultado e a mediunidade outra. Junta os dois para ver o que dá como melhor resultado. Mas, infelizmente, na prática, a mediunidade, às vezes sem qualquer fundamento, a pessoa simplesmente considera o que o médium diz. E o que você sente parece que não tem valor. Quando eu comecei, eu tinha um contato magnético, muito magnetismo. Se as pessoas insistissem que era muito comum isso, não, você tem que trabalhar isso na pessoa. Se você quer que eu faça o quê? Não trabalhe na cabeça. Eu trabalhava na cabeça, terminava, aí eu ia trabalhar, por exemplo, no gasto quando eu tinha sentido. A pessoa está vendo? A pessoa ficou boa, era na cabeça. Eu ficava quieto, porque eu sabia que tinha sido gasto. Para Marcelo, existe algum perigo para o sonâmbulo que
se submeter ao magnetismo, de acessar alguma lembrança que possa lhe fazer algum mal, ou equilíbrio mental, desequilíbrio mental, não é equilíbrio mental, psíquico. E sim, este pode se procurar para tal atividade, ou preparar para tal atividade, ou não é recomendado. Olha, como eu falei agora no finalzinho, quando esse arquivo ele eclode naquele processo de emancipação, é uma necessidade muito íntima, que eu nem sei que nível de necessidade é, da minha própria alma, de que aquilo aflore. Então, não tem razão, não tem busca, não tem procura nenhuma para isso. O perigo está em você, aquilo vir na mão de um parceiro de trabalho, no caso, um magnetizador, que ou fica com medo de lidar com aquilo, ou faça um julgamento, enfim, não tem uma boa conduta. No meu caso, quando aflorou, e aqui eu tenho que elogiar muito a Dilson, porque dos magnetizadores que eu já vi trabalhando com sonâmbulos, ele é o mais responsável que eu já vi até hoje. Eu tenha visto, quer dizer que ele é o único, mas que eu tenha visto. No sentido assim, dele ter uma delicadeza com o sonâmbulo com quem ele estava trabalhando. Eu já vi trabalhando com outros sonâmbulos, não só comigo, mas com outros sonâmbulos. Então, quando aflorou, no momento que aflorou o conteúdo, tanto inesperado para mim, quanto para ele foi aquele momento. Mas ele soube lidar com uma delicadeza, procurou saber, procurou entender, né? Por que aquilo estava vindo, aquilo continuou vindo, continuou avançando. Quando ele viu que podia me trazer um estado de dor, no cômodo, ele foi me trazendo daquela emoção, ou seja, me colocando para o aqui, para o agora, no sentido da minha personalidade como Marcela, me afastando daquela situação. E aí eu não vou lembrar dos mecanismos, tá? Mas assim, eu lembro que foi a delicadeza de ver que eu não precisava estar ali, que eu não vivia mais aquilo, e ter certeza depois disso que eu fiquei bem. Nunca passar adiante, ou para aprofundar por curiosidade, mesmo que tenha a intenção de me ajudar, porque ele vai fazer o que com aquilo? Né? Ele não tinha conhecimento técnico para avançar comigo num processo doloroso que o psiquismo aflorasse. Então ele agiu com bom senso, com zelo, com bom senso, e usou os recursos que a doutrina tem. Então ele, como trabalha na reunião mediúnica, e ele também é um dialogador com o espírito, ele usou um recurso semelhante. Ele usou os recursos da doutrina para me acalmar, para me orientar, para me acalentar e me trazer para o meu norte, me trazer para aqui, para agora, para os recursos que eu tenho, né, que eu não estou sozinha, e ter certeza depois dali se eu estava bem. Ah, você está bem? Está bem? Tudo ok? Então podemos continuar o nosso trabalho, porque a gente tinha um trabalho sistematizado. Agora, você procurar trazer intencionalmente essas memórias, eu não acho bom. Eu também não concordo também com fazer terapia de vidas passadas. Sei lá, uma pessoa só para saber o que você foi, o que você fez. Gente, muitas pessoas lembraram e não deram conta do que viram. Se vem o que precisa vir. Se não vem, o que não precisa vir. A gente tem na nossa consciência porque a gente precisa saber sobre nós mesmos. E não precisa recordar quem foi na vida passada, é só olhar a nossa conduta, os nossos pensamentos, aquelas coisas inconfessáveis que eu penso, eu sinto, mas eu tenho vergonha de confessar para os outros. Então eu sei de mim. E eu vou procurar me trabalhar porque eu já sei de mim hoje. Já está bom demais, não precisa correr atrás de lembrança passada, não. Voluntariamente eu não concordo e acho que não traz bons resultados. Eu vou só acrescentar. E como eu também já li algumas obras, inclusive algumas que talvez a Marcela ainda não tinha abraçado, sobre o sonambulismo, e eu percebo na literatura clássica que o erro acontece quando se tem magnetizador inexperiente ou curioso. Mas todos os magnetizadores experientes que trabalharam com sonâmbulos, e sonâmbulos alguns deles muito difíceis, com nenhum acontecia dele terminar a sessão e ele ficar descompensado. Então, praticamente, na história clássica não existe descompensação de sonâmbulo com o magnetizador que sabe magnetizar. E, ao contrário, os magnetizadores inexperientes que se avançam, se apoiam a querer sonambulizar as pessoas sem experiência, aí sim aconteceu problemas, e problemas, às vezes, com consequências do tipo:
lhe sonambulizo hoje, e amanhã eu tenho que chamar um outro magnetizador bom para poder desfazer o que eu fiz, que a pessoa fica numa perturbação e não retorna da perturbação, até que alguém interfira. Então, eu acho que o maior perigo que tem é a gente se aventurar com uma pessoa inexperiente ou que queira, inclusive foi um dos itens que a Marcela apresentou, ou que queira fazer exposição pública sem a devida competência. É perigoso. Jacomelo, pergunta essa aqui. Pode o magnetizar aplicar o magnetismo no indivíduo sob o efeito de drogas? Poder pode, mas o efeito fica duvidoso. Olha, vejam bem, pessoas que tomam muito corticóide, medicamento, por recomendação médica, porque está necessitando. Quando você aplica o magnetismo nela, o efeito do magnetismo na presença do corticóide é muito diminuto, é muito pequeno. Imagina se você, além disso, você está com drogas que estão perturbando e embaraçando todo o sistema nervoso. A ação é bem pequena. Então, você pode até fazer como ali um paliativo e aguardar um momento em que a pessoa esteja mais fora do processo para poder ter um efeito melhor. Eu queria fazer uma subpergunta. Pois não. E na relação magnética entre os dois, isso não pode repercutir negativamente no magnetizador? Mesmo que seja por um período, ali só no momento do contato entre os dois campos magnéticos? Pode, desde que o outro também não saiba como evitar, bloquear ou dispersar as energias. É muito comum as pessoas me perguntarem isso. E quando eu estou tratando uma pessoa, independente do que o outro tem, e aí, mas pode incluir inclusive droga. Quando eu terminei o passo, eu fiquei descompensado. Primeira hipótese, você tem que tentar examinar o que foi que falhou. Porque se você não aprendeu onde você falhou, você vai falhar de novo. E na segunda hipótese, o fato é que agora você já falhou. Então, se você não tem mais como trabalhar com o paciente, então você vai ter que trabalhar com você mesmo. E na maioria dos casos, você tem que trabalhar através de métodos específicos. Vamos imaginar a situação mais comum e onde seria tecnicamente mais difícil. Você fez um trabalho e agora você está sozinho na sua casa. E você começa a sentir um mal-estar dependendo de algum paciente ou de alguns atendimentos. Então você não tem a quem pedir socorro. É tarde da noite, você está em casa, o que é que você faz? Você tem que tentar fazer alguns exercícios de dispersão. Exercícios de respiração diafragmática, exercícios de alongamento físico, exercícios de arejamento, saia de ambientes fechados, vá para uma área livre, respire mais naturalmente possível. Se você tiver problema com cafeína, tome um café bem forte ou um chá bem forte. Lógico, é um negócio extremo, porque está na hora de dormir, você toma um café forte, uma coisa é contrária à outra. Mas dependendo da perda magnética que você tenha ou do comprometimento, pode ser que seja um dos recursos. Se dá para você atravessar a noite, aí você faz tudo isso durante o dia e aí adicione um caminhar, principalmente se for num lugar ao ar livre. Caminhar não é fazer Uber, é caminhar. Dá uma caminhada fazendo profundas respirações diafragmáticas que dá para resolver. Mas o ideal é você resolver na sessão. Você terminou a sessão, não ficou bem com o passe, chama no mínimo o paciente de volta e faz uma série de experiências nele. Ele se alivia e você também. Marcelo. Chamar o paciente. O paciente de volta. Então, você terminou o passe, o paciente sai da cabine. Você sentiu que não ficou legal, dá um jeito de chamar e aplicar nele uma série de expressivos. É a melhor solução, se você quer uma solução imediata, porque o outro detalhe do magnetismo é que às vezes ele gera para dupla face. Se eu me descompensei em você e sair descompensado, você também vai ficar descompensado. Então não está bom para ninguém. Por isso é que a solicitação é que seja feita um com o outro. Volta, pá. Aí normalmente essa segunda parte é só na base de inspeções e tentar enriquecer muito. E aqui eu quero só fazer um apêndice. Isto tudo usando-se de oração, de meditação, de pensar no bem. Mas como eu estava falando aqui apenas do aspecto técnico,
Então, estava somente colocando como providencial, que é assim. Por favor, Só por escrito. porque não respondeu. Eu queria saber da questão da drogadição. Se essa sua resposta se refere só a medicamentos ou ela foi Não, é para tudo. É para tudo. Próxima pergunta para Marcelo. Qual a diferença entre sonambulismo e desdobramento? O desdobramento, que é uma palavra que eu não sou muito fã, mas é o início de qualquer processo de emancipação. Tá? Você começa a emancipar, como lendo o papelzinho, eu vou abrindo, ou seja, eu vou expandindo o meu perispírito. Esse processo de expansão é onde a minha alma vai conseguindo se libertar daquele cativeiro que é o corpo físico e vai ganhando essa liberdade que a gente tanto almeja, porque a gente, enquanto espírito, a gente aproveita qualquer momento de entorpecimento dos sentidos físicos para emancipar. Né? Muitas pessoas emanciparam aqui durante. Já quando emancipou ali, deixa ele quietinho emancipando, estava vendo ele emancipar ali durante a palestra. Porque a gente, qualquer momento do nosso metabolismo físico, ou seja, as reações químicas, a nossa dinâmica orgânica, ela dá uma desacelerada, a gente procura emancipar, a gente começa esse processo de emancipação, de expansão do perispírito. Então, o desdobrar é só um início, tá? Dentro dessa tecnologia tão usada, é só o início desse processo de emancipação. Jacomel, aplicar magnetismo pode dar formigamento e dor nos dedos, na ponta dos dedos? Caso sim, como evitar? Bom, poder pode, mas aí a segunda pergunta pede as variantes que podem haver aí. Você sente isso num único passe, sente em todos os passes, sente após os passes, o tempo que isso dura, porque se você sente isso nos passes, isso pode ser uma peculiaridade sua. Se você sente após um determinado número de passes, pode ser que você esteja começando a entrar num processo de perdas fluídicas. Se você só sente depois e isso fica muito demorado, aí está caracterizada uma perda fluídica além do que deveria ter acontecido. Em cada caso desse, tem algo a fazer. No primeiro, seria o dom natural, não tem muito o que fazer, é prosseguir. No outro, se acontece com um ou dois pacientes, naqueles ali, normalmente se faz muitos dispersivos. Vamos entender. Por que muitos dispersivos? Porque na hora que você dispersa, principalmente em final de sessão, todo o excesso retorna para você. Todo o excesso que você doar retorna para você. E aí você se recompõe. E não deixa o paciente congestionar. E no terceiro caso, quando você está ficando com acúmulos, você vai ter que rever todos os seus procedimentos e talvez até pedir alguém que lhe faça esses dispersivos para poder dar uma avançada. Então, eu coloquei 3 situações, mas deve ter outras. Pode ser considerado normal para alguns e, em alguns outros casos, é uma chamada de atenção para a possibilidade de fadiga fluídica. Dá tempo, mas aquelas perguntas que não foram respondidas hoje por conta do tempo, quando nós voltarmos do almoço, o Jacó disse que vai despertar, né, Jacó? Saber a questão, nós vamos ter um tempinho maior para responder, porque na realidade são muitas perguntas, são muitos questionamentos, mas essa aqui para Marcelo. Todo sonâmbulo pode fazer cura, tratamentos, mesmo sem conhecimento em medicina? Ou eles dão um check-up, passam os remédios que o espírito médico está ditando e a eles enquanto eles estão emancipados? Bom, deixa eu ver se eu entendi tudo. Primeira coisa, todo não, que é o que eu falei ali, né? Você lidar com a individualidade e as peculiaridades daquele indivíduo naquele processo de emancipação. Então, não é todo. Mas, se eu tenho esse conhecimento prévio, ou seja, de outras personalidades, quer dizer a mesma coisa, de outras encarnações,
sim, aquilo pode aflorar e eu posso falar com conhecimento de causa. E o que foi sugerido ali, o que foi perguntado, também pode acontecer. Deu um conhecimento até um determinado limite e algum espírito me ajudar. Inclusive, Kardec fala disso no livro dos médiuns, onde um rapaz ele falava dos diagnósticos, ele dava, mas as medicações era um espírito orientador que passava através dele, em trânsito sonambúlico. Tá? Então ele tinha um conhecimento até uma parte. Ou você pode não ter conhecimento nenhum, como já aconteceu comigo, com outros sonâmbulos, você olhar, você não tem nem palavras para descrever aquilo que você está vendo, tentar descrever com o seu vocabulário, e aí vem um espírito que se associa a você naquele trabalho, e o magnetizador, no caso o Adilson comigo, ele já me conhecia, ele sabia quando era eu que estava falando por meu conhecimento, e ele já suspeitava quando era conhecimento de alguém. Ele assim, é você que está vendo ou é alguém que está lhe dizendo? Né? Você que está falando, do seu conhecimento, alguém que está lhe dizendo. Muitas vezes eu via, eu descrevia para ele o que eu via, mas eu não sabia ir além daquela informação. E aí era complementada, se necessário, tá? Se necessário, era complementado por algum espírito orientador que estivesse justamente. Jacomelo, a ação do magnetismo animal no processo de fertilização in vitro, e sim, como ocorre a ação do magnetismo animal no processo da fertilização in vitro? Como ocorre? Se há uma ação. Bom, não existe até onde eu saiba nenhuma pesquisa. Agora, quando eu citei a referência do André Luiz, vocês, se alguém lembra do processo, na hora em que vai iniciar e que o espermatozoide vai romper, o espírito, que no caso é o Sigismundo, ele se vincula e ele, entre aspas, ele dá uma descarga de sua energia. É por isso que quando a gente, por exemplo, nasceu com uma deficiência física, quando a gente diz que isto é uma vitória, é porque essa deficiência, ainda que seja genética, foi você que acionou por algum motivo atrativo, e esse atrativo se chama magnetismo. Foi essa atração que fez com que você escolhesse aquele e aquele fosse o espermatozoide vencedor. Então, mesmo quando a gente nasce cheio de pendências orgânicas, nós ainda aí podemos dizer, nossa, eu sou um vencedor, porque ganhei uma corrida contra milhões que tinham até melhores condições do que eu. Então, eu fiz aqui somente a parte romântica do processo, mas na realidade você tem a escolha do espírito pelo espermatozoide que é fecundado. O que a gente tem visto nas fecundações em laboratório é que também não é apenas um espermatozoidezinho que é jogado de qualquer maneira. Vejam que há todo um processo de critério de seleção dos mais potentes, dos que oferecem as melhores combinações. Tudo isto em si já é um processo magnético, não uma ação do magnetismo animal no sentido contextual do que a gente está estudando, mas não deixa de ser uma ação magnética. Por isso é que quando a gente pensa, a gente emite alguma coisa e alguém percebe ou algo fica registrado em algum lugar. Porque essas emissões todas são mantidas pelo magnetismo. Quando eu falei na minha fala, o magnetismo é muito mais do que a gente imagina. E quando a gente está desprezando o magnetismo, a gente na realidade está terminando por desprezar a própria vida, não é exagero. A magnitude do magnetismo está muito além disso tudo. Começando com as damas e vamos encerrar com as damas. Lamentavelmente, não vamos poder responder todas as perguntas hoje, mas amanhã nós prometemos que iremos responder todas as questões. Tem muitas perguntas interessantes e eu tenho certeza que quem fez vai querer ouvir a resposta. Vamos ter um tempo depois do almoço para que possa fazer a digestão. Mas a última pergunta para a Marcela: como desenvolver a emancipação que já teve uma vez de forma natural durante o sono? Como desenvolver a emancipação? A emancipação é muito ampla, é muito genérica.
E durante o sono propriamente, quando você dorme, você emancipa. Então isso é natural. Agora, você está falando, se a pessoa está perguntando sobre o sonambulismo, como é que é o início da pergunta? Como se desenvolve? Ó, se você é um sonâmbulo natural... Como desenvolver a emancipação quem já teve uma vez de forma natural, durante o sono? Olha, uma vez, eu não sei se uma vez é o suficiente, mas assim, se você já teve episódios e você tem características do sonâmbulo natural, você pode ser magnetizado sistematicamente por aquele magnetizador, por um magnetizador. É bom nunca colocar o sonâmbulo na mão de vários magnetizadores por vez. Um agora, na semana é outro, depois é outro. Não. Você escolhe alguém para você trabalhar, formar uma dupla. E se você começar a ser magnetizado sistematicamente, ou seja, ele emprega você, o magnetismo dele, vê o que acontece, depois dispersa, e aí, em outro período, ou seja, numa frequência e numa constância, você vai fazendo isso como um tratamento. Você deixa de ser um sonâmbulo natural, ou seja, deixa de entrar espontaneamente em sonambulismo natural para entrar em sonambulismo apenas quando for magnetizado. De preferência, por aquele que você já está criando uma relação magnética. Isso não quer dizer que você não é com o fluido de uma outra pessoa, tá? Mas, assim, um episódio, eu não sei se um episódio é uma característica tão marcante, mas já é um indício de que pode haver, sim, alguma faculdade que está em estado de latência até então, e que ela está dando sinais de que, sim, se trabalhada, pode desenvolver o sonambulismo magnético a partir daí. Isso é uma possibilidade. Ok. Bom, queremos agradecer a presença de todos, a presença do Jacó por hoje, a Marcela, e renovar o convite para amanhã, novamente, às 8 horas. Nós teremos amanhã a presença do grupo musical Francisco de Assis fazendo a abertura, do qual o Bonitão aqui faz parte também, só uma palhinha. É o aniversário de 10 anos do nosso grupo e temos convites para o show de 10 anos, no dia 24 de novembro, com a Lourdes ali na recepção, por R$5. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês e nesse momento todos trazer os crachás amanhã, porque sem os crachás alguém vai dizer assim, você não está no curso, então, ou no seminário, então vamos ter esse cuidado. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe, possamos estar amanhã de volta mais uma vez. Acompanhando o pessoal. Quem comprou o livro, Jacó vai lá fora para autografar. Quem quiser autografar o código vai ser lá fora. Oh, meu Deus. Eu cheguei. Vamos para o Bateu? Eu queria. Eu disse, eu me concentrei. Tem um resumo das pessoas que estão
da história. Certo. Mas aqui é importante. Tá certo. Desde alguém quiser carona, por favor, não sei se alguém quiser carona, né? Se você tá balada, então mais fique bem, né? Deixa eu ver se fez questão. Qual é o centro desse cristão? Consegui uma carona. É dessa Marcela? É porque essa daqui. Ela está no Rio. Quem é de Aracaju? Eu acho é de Aracaju. Pronto, qual é o centro dele? Rapaz, legal. Ela não, porque ela vai morar lá. Eu quero saber porque aí eu vou falar e É referência. É triste. Fica nova. Eu esqueço. Não, eu vou. Não, eu tô assim, não. Ai, hoje ela disse que ela não. Para você. Verificar o material lá. É amanhã. tem que calcular para a pessoa, então a pessoa Você pergunta uma Marcelo, o pessoal também quer ir para lá. Marcela conversar uma coisa, ela chegou aqui em Aracaju, ela está sem referência de cientistas. Que é onde a gente participa de paisagismo? Não, porque eu estou fazendo o chefe. E agora, por exemplo, eu estou lá. Você pediu um gato? É, para comer a peixe. Moro em Aracaju. E aí, Você vai morar lá? vou. Aí eu queria. Você sabe o bairro? Não. Lá o Paulo Tasso fica